da terra da luz de Deus, casa da segunda prenda juvenil do Rio Grande do Sul, vem a missioneira, de olhos ternos, falar manso e coração grande, para a sua apresentação da terceira região tradicionalista Diana Jussiele Ribeiro, CTG Fronteira da Amizade, Tuparendi. Nasci em uma terra sagrada, cresci em uma terra de glórias. Nela tem tudo, não falta nada. Tem a coragem dos bravos e a beleza de uma rosa. Nessa terra, impera o amor e a liberdade. Seus caminhos, seus segredos são a honra e a verdade. Chegou a hora de reconhecer e retribuir. Pois se sou quem sou e se digo com orgulho que sou gaúcha e missioneira, é graças a ti, meu Rio Grande do Sul. Por isso eu juro, com todas as minhas forças, do fundo da minha alma, tendo Deus por testemunha, eu juro, pelo ar que eu respiro, pela terra que piso, pelo céu e as estrelas, desatarei tua história, contarei tuas glórias, como se tivesse vivido teu passado. Eu juro, por tudo que é mais sagrado, por tudo que é mais sagrado. Minhas cordiais saudações tradicionalistas. Sou Diana Jussiele Ribeiro, missioneira da cidade de Tuparendi, palavra que na língua guarani quer dizer o lugar da luz de Deus. É com imensa alegria que participo desta 45ª Ciranda Cultural de Prendas em sua fase estadual. Minha satisfação se faz ainda maior por eu representar a mais missioneira das regiões do Rio Grande. Trago em mim o sentimento de orgulho por ser parte de um povo que há mais de 3 séculos escreve sua história e constrói sua identidade sem perder sua essência. Desde o índio guarani, catequizado nas missões, até o atual missioneiro tradicionalista que carrega a cruz de 4 braços ao peito, existe uma unidade psicológica e uma cultura de amor à terra e à liberdade. Movida por este sentimento do mais puro nativismo, é que me fiz prenda, e para defender a história gaúcha e missioneira, é que estou aqui. Sem mais delongas, inicio minha prova oral falando sobre o tema Festejos Farroupilhas para o ano de 2015, Campeirismo Gaúcho, a sua importância social e cultural. Desde o ano de 2003, o movimento tradicionalista gaúcho escolhe um tema para nortear os festejos farroupilhas a nível interno, nos CTGs e entidades afins, a nível regional ou a nível estadual, que acontece na cidade de Porto Alegre. Este ano, em janeiro, aconteceu o Congresso Tradicionalista, na cidade de Uruguaiana, e como sabemos, o tema Campeirismo Gaúcho, sua importância cultural e social, foi eleito pelos delegados das entidades tradicionalistas presentes para nortear nossas atividades durante a Semana Farroupilha. Quando lemos esse tema, a primeira pergunta que vem à mente é: quem é o campeiro gaúcho? Quem é o gaúcho? Como bem sabemos, o gaúcho é o homem campeiro. A essência do gaúcho é o campo, é o gado. Gado este que foi trazido para o nosso estado no ano de 1634 e entrou lá pela minha região, na região missioneira. Afinal, foi o padre Cristóvão de Mendonça Orellano que conduziu o primeiro gado que veio para o Rio Grande do Sul. A importância do campeiro para nós é fundamental. Afinal, podemos olhar para os peões presentes. Eles usam bombacha.
E a roupa do peão, ela foi se moldando de acordo com a necessidade. A bombacha é uma calça que favorece o trabalho no campo, a equitação, o trabalho com o cavalo. O gaúcho tem tanta importância, o campeirismo gaúcho tem tanta importância, que uma das principais teses filosóficas do movimento tradicionalista gaúcho, a tese O Sentido e o Valor do Tradicionalismo, que foi escrita por Barbosa Lessa e aprovada no primeiro Congresso Tradicionalista, que aconteceu na cidade de Santa Maria, no ano de 1954, foi a tese O Sentido e o Valor, e nessa tese, duas questões são levantadas como de extrema importância: a atenção às novas gerações e a atenção ao homem do campo. Vale lembrar que homem do campo não é apenas o que está a cavalo, o que cuida do gado. A minha região, ela é colonizada principalmente por imigrantes alemães, italianos e poloneses. E o homem do campo na minha região, como foram meus avós, são aquelas pessoas que trabalham no ambiente rural, mas que plantam, que têm uma agricultura de subsistência, que têm uma vaquinha de leite, e eles também são campeiros. Nós não podemos deixar o título de campeiro apenas para o que está a cavalo. Outra questão que nos mostra a importância do campeirismo são as provas do entreveiro cultural de peões. Os peões representam este homem campeiro. Por isso que entre suas provas, as de maior peso, portanto de importância, são as provas campeiras. E os peões que se dedicam aos entreveiros precisam aprender a cevar o mate, a emalar o poncho, a assar um churrasco, a charquear, a laçar, a tosquear, entre tantas outras provas. Provas estas que hoje são feitas como uma questão de avaliação. Eles aprendem para ensinar para outras pessoas. Porém, antigamente e hoje em alguns lugares, muito poucos, essas atividades são de extrema necessidade. Afinal, o gaúcho, ele tem essas atividades no seu dia a dia, no seu cotidiano. Se um gaúcho tiver um cavalo, ele vai precisar tosar, aparar a crina do cavalo. Então, essa atividade para ele, cotidiana e rotineira, para os peões que moram na cidade e estudam, é interessantíssimo que aprendam. Afinal, um campeiro não se faz de livros, se faz de prática. Além disso, quando falei do entreveiro, eu recordo das oficinas de atividades campeiras que os peões realizam para participar de um entreveiro. Falo porque tenho um irmão que concorre a peão e realiza diversas atividades, inclusive atividades que eu participo. E percebo que essas oficinas interessam muito a população em geral, não apenas tradicionalista. Então, neste ano, nessa Semana Farroupilha, fica a nós a incumbência de trabalharmos com o público em geral, não apenas com o tradicionalista, esse tipo de oficinas. Coisas que para nós, envolvidos e engajados no movimento tradicionalista gaúcho, parecem banais, parecem muito fáceis, mas que aos olhos de quem não conhece a grandiosidade do nosso movimento, são muito. E também vale lembrar que o campeiro é a menor célula do movimento tradicionalista gaúcho. No ano de 1947, quando aqueles 8 jovens se reuniram e deram início ao que veio se tornar o movimento tradicionalista gaúcho, eles queriam mostrar o seu orgulho de serem campeiros, de serem homens do campo que estavam na cidade, mas que não perderam sua identidade e o valor por aquilo que traziam de casa, pelas suas tradições. Então, se Paixão Cortes reuniu o grupo dos 8, se foi fundado mais tarde o 35, se veio acontecer um primeiro congresso tradicionalista, e se em 1966 foi fundado o movimento tradicionalista gaúcho, é graças ao homem do campo, que por mais que é a menor célula do nosso movimento, é a mais importante. Muito obrigada.
A região missioneira é um grande celeiro de artistas. São músicos, escritores, poetas, repentistas, declamadores, que ao longo de minha caminhada tradicionalista eu aprendi a admirar. Dentre as artes, a que mais me chamou a atenção foi a arte da declamação. Neste momento, interpreto versos que relatam os olhos de Deus, observando a passagem do tempo e observando os homens. O tempo passa de manso e os homens passam depressa. Mas a história fica impressa no itinerário do Pampa. Declamo de Carlos Omar Vilela Gomes, Olhos Negros. Passo a passo, tento a tento. A vida segue seu tranco, pelos fundões destes campos que São Pedro apadrinhou. O tempo passa de manso, os homens passam depressa. Mas a história fica impressa no itinerário do Pampa. Às vezes escrito a suor, às vezes escrito a sangue. Sangue nosso, sangue quente que a história derramou. Onde ficou a verdade nessas incertas volteadas que a saga humana trilhou? Onde ficou a ternura, o sonho de liberdade? Talvez tenha se extraviado nos labirintos de morte que o fio da espada criou. Os homens seguem cegos os seus caminhos. Os fins justificando meios vis. A morte a engordar seus pergaminhos e os meios nos levando rumo ao fim. Mas num misto piedade e revolta, dois olhos negros miram de longe, sem ninguém notar. Acima dos montes, além das comieiras, das copas frondosas das grandes figueiras, dois olhos contemplam buscando entender. Já faz tanto tempo. As sangas tão puras, os rios, as vertentes, os peixes, as flores, o cio das sementes brotando da terra num rito de paz. Um pampa tão vasto, um solo tão fértil, a enxada na terra plantando sustento, a vida brotando na luz de um rebento, os homens unidos por seus ideais, as aves planando, a chuva caindo, o sol despontando, pessoas sorrindo, o vento soprando mensagens benditas. Nos ranchos das vilas, no fundo dos campos, a noite luzindo por seus pirilampos, o dia abençoando as coxilhas de luz. Onde está este mundo que sonhei? Onde estão a pureza e o amor? Será que sucumbiram no veneno das águas? Será que murcharam na agonia das flores? Talvez tenham partido no suplício dos ventos, que ecoam tristezas e soluços de dor. Talvez o tempo dos homens não tenha mais luz que suas próprias ações. Talvez as suas pegadas ficaram marcadas
na frieza dos seus corações. A terra gemendo a solidão da enxada. Campeiros entregues ao rigor das vilas. Velhos morrendo na ilusão das filas. Os índios atirados nos beirais da estrada. O homem teve arbítrio e impiedade. Ao riscar seus mapas e verdades, a frieza de impor a sua vontade, a maldade de pisar nos seus iguais. Nos rastros deste povo retirante, a realidade crua dita os traços. Em cada rosto uma feição de sombras, vagando cega entre os temporais. Densos, profundos feito a madrugada, dois olhos negros se quedam a chorar. Mas o que se vislumbra além do cerro? Além do temporal, da cerração? O que floresce, luz e liberdade, além do ventre vil da escuridão? Dois olhos negros, antes tristes, turvos, se inundam de doçura e esperança, mirando os lábios de um sol de primavera beijarem um semblante de criança. Era a chave, a razão, o elo perdido, surgindo na inocência de um menino. Era o avesso das dores sem sentido, era a ternura sufocando os desatinos. O homem pode recriar seu destino. Basta vontade e coragem de tentar, pois cada um tem o direito de buscar a mesma paz do coração dos pequeninos. E o tempo segue ao dobrar dos sinos. Dois olhos negros seguem na vigília, além do manto destas sesmarias, com profundezas de encantar os dias e prantos doces de inundar coxilhas. A esperança é um anjo que flutua, calando a solidão da noite escura. Está no moço que sonhou nas ruas, está em dois olhos, muito além da lua. Dois olhos negros, plenos de ternura, feito a criança que o sol beijou. Muito obrigada. Dando sequência às minhas provas artísticas, executo como dança tradicional tatu com volta no meio e, na sequência, uma valsa. O tatu é bicho manso, nunca mordeu a ninguém, só deu uma dentadinha na perninha do seu bem. Eu vim pra contar a história de um tatu que já morreu, passando muito trabalho por este mundo de Deus. Anda, roda, o tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu. Anda, roda, o tatu é
é meu, voltinha no meio, o tatu é teu. O tatu é bicho manso, nunca mordeu a ninguém, só deu uma dentadinha na perninha do seu bem. Anda, roda o tatu da roça, moça bonita da perna grossa. Anda, roda o tatu da roça, moça bonita da perna grossa. Onde vai, senhor tatu, em tamanha galopeada? Vou para cima da serra, dançar a polca marcada. Anda, roda o tatu, não dança o sapateado, que é o bom da dança. Anda, roda o tatu, não dança o sapateado, que é o bom da dança. Toca uma valsa, seu gaiteiro. Pensei que essa estrada era só minha e que eu podia caminhar de qualquer jeito, mas a saudade acompanha quem caminha, machucando o coração dentro do peito. As pegadas vão aos poucos se apagando, mas só os rastros dos meus sonhos vão ficar. O caminho a gente aprende caminhando, mas só o tempo nos ensina a caminhar. Nós carregamos a cruz das encruzilhadas e a cada passo sempre seguimos mais sós. Ao fim da vida, de alma e asas cansadas, a própria estrada é quem caminha em nós. A própria estrada é quem caminha em nós. Seria um crime eu sair sem me despedir. Essa valsa que dancei diz muito sobre minha caminhada tradicionalista. Afinal, o caminho eu aprendi caminhando. Mas esse caminho foi muito bem percorrido. E eu encerro ele de maneira extremamente feliz, por ter vocês e vocês, amigos que me assistem pela TV Tradição, ao meu lado. Meu mais sincero muito obrigado. Um dia me perguntaram por que eu, sendo branca, defendo em meu verso franco as tribos que já tombaram. Eu defendo os que ficaram. Deste jeito eu respondi. Como cepé estou aqui, peitando quem nos repele. De branco só tenho a pele, porque a alma é Guarani. Eu trago na alma, por ser missioneiro, canto sincero de amor pela pampa. A história mais viva dos meus ancestrais não morre jamais nessa minha garganta. Eu trago na alma